Quando você vai procurar um médico especialista para dizer que tem dificuldade em conseguir engravidar, a sensação que dá é que você vai chegar lá e vai falar uma única coisa: olha, eu não estou conseguindo engravidar. E a partir daí, basta pedir exames. Esse é um engano, porque as informações com os dados da história, com tudo aquilo que você vai falar para o médico, vai ajudar muito o médico a criar um raciocínio clínico propedêutico para poder não só direcionar os exames que serão necessários, mas para poder criar hipóteses diagnósticas para tentar entender o porquê que provavelmente você está tendo dificuldade para conseguir engravidar. Então, em medicina, para quem não é da área médica, a gente fala, tudo começa com uma boa anamnese. Tudo começa com uma boa conversa. Então, a primeira consulta com o médico especialista, normalmente, não é uma conversa muito rápida. Aquela conversa que dura 5 minutos. Então, não deveria ser assim. Geralmente, as conversas são mais longas, para que a gente busque algumas informações para tentar entender se existem algumas pistas que possam nos direcionar à possível causa do fator da fertilidade e infertilidade e, a partir daí, poder pensar na estratégia da solicitação dos exames, criar o diagnóstico e depois definir uma conduta. E o meu objetivo com esse próximo vídeo do nosso Guia Fértil, nessa live de hoje, é trazer o conteúdo, as informações que você pode levar ao seu médico para ajudá-lo e que o médico também muitas vezes vai fazer a pergunta a você. Então, para quem gosta de fazer aquele checklist lá de perguntinhas de informações que vai levar para o médico na consulta, eu tenho várias pacientes que chegam aqui com o seu checklist, vai ser uma live de mão cheia para que você consiga entender não só o que dizer, mas por que dizer. O que eu gosto, né, de criar um raciocínio clínico aplicado. É uma live que eu pretendo também responder perguntas. As últimas lives eu trouxe muito conteúdo e respondi poucas questões. Eu peço só a gentileza de quem tiver dúvidas colocar na caixinha de perguntas, porque a sua dúvida vai ficar mais fácil para mim e organizada para poder, no final do conteúdo, poder respondê-las, tá bom? Espero que todos gostem. Eu fico super à vontade aqui para ajudar e responder. Bom, cheguei lá no consultório, entrei na sala, cumprimentei o médico, sentei e falei, puxa, doutor, eu estou com dificuldade para conseguir engravidar. A primeira coisa que a gente costuma fazer é tentar entender sobre a história fértil atual do casal. Puxa, como é que esse casal está tentando? E a primeira pergunta e principal é, há quanto tempo você está tentando engravidar? É a primeira. E nessa pergunta parece que a resposta é rápida. 1 ano, 2 anos. Mas quase sempre, anotem isso, quase sempre, a resposta que o casal me dá, inicial, é diferente da conclusão final. Por quê? Porque muitos casais acabam me contando só o tempo que começam a procurar ajuda, ou que começou a fazer uma tabelinha para tentar seguir o período fértil, e não o tempo sem método contraceptivo. Porque às vezes o casal parou de se proteger, a mulher já não está tomando pílula, não usa mais preservativo, não faz mais coito interrompido, já faz um tempão, 1 ano. Mas daí começou a não dar certo, aí começou a procurar ajuda e fazer de forma mais assídua a busca pelas relações sexuais e me conta só a segunda etapa. Então eles falam assim, Davi, eu estou tentando engravidar faz 1 ano que eu estou tentando engravidar. Aí eu pergunto, e você... Como é que vocês evitavam antes? Eu tomava pílula. E você está sem pílula há quanto tempo? Não, sem pílula eu já estou faz uns 3 anos. Mas peraí, 1 ano ou 3 anos? E aí a gente conversa com o casal e, na verdade, esse casal teria a chance de 3 anos para conseguir engravidar. Então, o cálculo é de 3 anos e não 1 ano. Então, a infertilidade baseia seu cálculo de acordo com o tempo que o casal não mantém métodos contraceptivos. E essa não é uma opinião pessoal, essa é uma opinião acadêmica. O quanto esses casais erram na hora de falar o tempo. Então o médico precisa ser um pouquinho mais cuidadoso na investigação dessa resposta, porque essa resposta vai definir conduta. Muitas vezes eu decido por um tratamento ou outro só por conta dessa resposta. Então, eu estou frisando aqui já no começo da live, porque se depois você não assistir a live inteira, se você guardar o que eu estou falando aqui no começo, já é suficiente. Então, o tempo de infertilidade do casal precisa ser muito bem definido. E aí, algumas outras perguntas que também podem ser importantes. Qual é a média de relação sexual do casal? Porque às vezes, por exemplo, o marido é caminhoneiro
ou viaja muito a trabalho e tem relação só no final de semana. Então, puxa, eu estou tentando há um ano, mas no fundo, esse casal não teve muitas chances de período fértil. E a gente faz algumas continhas. Aí a gente pergunta se a mulher percebe o período fértil, se ela planeja o período fértil, se ela usa aplicativo, se faz algum outro método de rastreio do período fértil. E uma terceira pergunta importante é se tem alguma coisa atrapalhando a vida sexual do casal. Queda do libido, disfunção erétil, dor na relação sexual, porque essas queixas também podem direcionar algumas hipóteses. Por exemplo, a mulher quando tem dor na relação sexual, que a gente chama de dispareunia, de penetração profunda, ou seja, aquela dor lá no pé da barriga, quando tem alguma relação sexual que o pênis toca lá no fundo, e às vezes de acordo com alguma posição, uma das hipóteses que a gente pode criar é de endometriose, por exemplo, que é uma das doenças. Então, perguntas direcionadas nesse sentido já começam a criar suspeitas. E aí, tendo feita essa anamnese, né, da anamnese fértil do casal, a gente também tem que tomar cuidado para avaliar a fertilidade pregressa do casal. Então, às vezes é um casal que já teve outros relacionamentos, então contar, eu já tive um outro parceiro, já tentei engravidar e não deu certo por um tempo, isso também é muito comum. O casal fala assim, já tentei, faz um ano que eu estou tentando engravidar. Aí a gente vai incisivamente lá na história, na anamnese, não, eu já tive um outro parceiro, já tentei engravidar, também não consegui. Então, esse dado é importante. E falar sobre o histórico das gestações, especialmente da mulher. Então, o homem também, se já teve algum filho de outro relacionamento, e isso é importante porque, às vezes, homens, mas eu escuto isso todo santo dia. Não, o homem lá na sua masculinidade, não, eu já tive um filho de um outro casamento, como se ter tido um filho não garantisse que ele está com o espermograma normal. Então, não por isso que não vai ser necessário fazer o espermograma. Bom, tendo feito a história da infertilidade atual, faz a história da fertilidade pregressa, e aí a gente faz um histórico da parte ginecológica. Então, especialmente do ciclo menstrual. Então, na parte em que a gente vai entrar do ciclo menstrual, é legal você ter bem registradinho as datas das suas últimas menstruações. Porque a regularidade do ciclo pode nos dar indícios. Ciclos muito curtos, abaixo de 21 dias de intervalo, ou muito longos, acima de 35 dias de intervalo, podem dar indícios de alterações ou no período ovulatório, ou até mesmo na reserva ovariana. Volume menstrual, a quantidade menstrual, para ter uma ideia de diagnósticos diferenciais como miomas, por exemplo, como adenomiose, por exemplo. Sangramentos que ocorrem no meio do ciclo podem nos dar a hipótese diagnósticas de pólipo endometrial. Então, esses detalhes do período menstrual também criam hipóteses. Então, isso é muito importante. Aquele sangramento contínuo que fica um tempão antes de menstruar pode me fazer pensar num pólipo, pode me fazer pensar numa insuficiência lútea. Então, são dados da história da padronização do ciclo que são importantes. Saber a data em que aconteceu a primeira menstruação, quando a mulher teve a sua menarca, e aí a presença de cólicas menstruais. Também é um dado muito importante na anamnese, na conversa com o paciente, porque a relação de cólicas menstruais intensas ou a presença de cólicas menstruais constantes, a presença de dor na relação sexual e a infertilidade são os 3 sinais mais comuns de uma doença chamada endometriose. É óbvio que a endometriose pode ter só infertilidade, sem cólica e sem dor na relação. Pode só ter dor e não ter infertilidade. Então não é uma regra. Mas quando eu estou buscando, porque quando eu penso na hipótese de endometriose, às vezes eu preciso pedir exames diferentes. Então, vou pedir uma ressonância magnética de pelve, às vezes, um ultrassom especializado, que eu não peço para todo mundo. Mas alguns dados da história podem direcionar a busca por exames complementares importantes. Então, por isso que é muito importante a caracterização do ciclo e o detalhamento quando eu estou falando da parte menstrual e as suas cólicas. Durante a história também, a gente pergunta o histórico ginecológico pregresso para saber se já houve o tratamento de alguma doença sexualmente transmissível, a presença de corrimentos de repetição, porque às vezes essas infecções recorrentes ginecológicas
podem dar indício também a um possível fator tubário pelas infecções. Então, infecções pélvicas pregressas podem levar a fator tubário de infertilidade. E aí, nesses casos, a gente também direciona os exames para criar essas hipóteses e fazer diagnósticos mais precisos. Agora, se eu nem penso nisso, às vezes escapa um diagnóstico. São aqueles casos que depois vem a esterossalpingografia com laudo normal e quando você vai olhar a imagem, existiam alterações que dariam indícios da possível causa da infertilidade. E aí você vai perguntar também o histórico da rotina ginecológica, se está em dia, se não está em dia, até para poder falar sobre a saúde ginecológica. Outro dado importante na anamnese é o histórico das gestações, caso elas já tenham acontecido. É importante saber se a paciente já engravidou, se engravidou, se a gestação evoluiu bem, quanto pesou o bebê, de quantas semanas pesou, se teve hipertensão, se não teve. Então, porque quando a gente tem uma história, porque a paciente chega e fala, não, já tenho filho, pronto, e eu paro a história por aí e deixo de perguntar um pouco da história sobre essa gestação, eu também posso deixar escapar coisas importantes. Às vezes o bebê nasceu com 2,4 kg, teve uma restrição de crescimento, tinha pouco líquido, teve alguma condição, uma hipertensão, que me faz, às vezes, querer pesquisar trombofilias. Teve o histórico de abortamentos recorrentes, que vão me fazer direcionar a investigação de exames específicos para situações como essas. Então, se você já teve gestações, tente levar os dados dessa gravidez para o seu médico para que ele possa ter uma ideia. Complicações no pós-parto. Então, algo que possa trazer alguma luz, ou até mesmo, por exemplo, eu vou dar uma opinião contrária agora. Vamos supor, não, eu já engravidei, eu tenho um filho de 3 anos de idade, pesou 3,2 kg, nasceu de 39 semanas, líquido normal, não tive hipertensão, não tive nada. Só essa informação já me faz pensar que talvez não seja necessário pedir exames de trombofilias, por exemplo. Então, é muito improvável que alguém que tenha trombofilia tenha uma gestação tão tranquila que chegue até o final sem nenhum tipo de intercorrência. Então, só o dado da normalidade gestacional também cria a hipótese de normalidade e não me faz pedir alguns exames, que às vezes são caros de serem feitos, que eu poderia dispensá-los com uma simples pergunta e um simples cuidado durante a conversa na anamnese com o casal. Depois, a gente vai perguntar a história clínica do casal. Doenças frequentes e comuns, como o hipotireoidismo, se a mulher já fez algum tipo de cirurgia. É um dado importante. Poxa, você pergunta ativamente, você já teve apendicite no passado? Já fez alguma cirurgia pélvica? Por quê? A cirurgia pélvica é uma das causas de fator tubário. Vocês vão ver na próxima live, nas próximas lives, quando eu estiver falando sobre as causas de infertilidade, eu tenho que saber hipótese de endometriose, eu tenho que saber hipótese de infecções ginecológicas e cirurgias pélvicas prévias, que são aquelas mais frequentes que causam fator tubário de infertilidade. Importante saber a lista de medicamentos e suplementos que a paciente está usando. Então, saber se o paciente tem alguma doença clínica que me faça ter algum cuidado durante a gestação. Então, lembre-se que eu quero que você engravide, mas eu quero que você tenha uma gestação saudável. Então, leve o seu histórico médico pro ginecologista para que ele possa também ter os cuidados para fazer tudo com segurança, para que a sua gestação seja saudável. Depois a gente acaba se metendo um pouquinho nos hábitos e vícios do casal. É legal saber o hábito alimentar do casal, se a dieta é regular, se não é regular, se faz atividade física, se não faz, saber o peso e a altura, se fuma, se usa alguma coisa diferente, aí que eu espero que ninguém aqui faça uso, mas também faz parte da história. Por exemplo, o cigarro aumenta muito o risco de abortamento, diminui reserva ovariana, diminui a qualidade dos óvulos. Então, são dados importantes que a gente também precisa saber durante a história. Depois a gente vai lá se meter na história da família do casal. Eu quero saber se tem histórias de abortamentos recorrentes, história de menopausa precoce, história de alguma criança com alguma síndrome ou alguma doença grave na família que eu preciso tomar alguns cuidados, para que a gente possa também avaliar alguns indícios de doenças genéticas, né? Então, nós sabemos que existe uma maior recorrência de insuficiência ovariana prematura ou menopausa precoce em mulheres que tiveram a mãe com a menopausa um pouco mais cedo. Desculpa, uma água só para melhorar.
Então pergunta, se você estiver conversando com a sua mãe sobre o assunto, pergunta com quantos anos ela entrou na menopausa, que seu médico provavelmente vai perguntar isso para você. E aí, para o marido, às vezes a gente também faz algumas perguntas diretas e objetivas, né? Se ele tem alguma exposição profissional à radiação, agrotóxico, produto químico, exposição a altas temperaturas. Aqui na nossa região tem alguns maridos que trabalham em cerâmicas, exposições muito perto a forno. Isso pode trazer alterações espermáticas, uso de anabolizante, que o cara às vezes nem sempre fala, que pode interferir na qualidade espermática, uso de algum tipo de medicação, que também precisa ser cuidadosamente visto. E essas são as principais perguntas que a gente faz. Então a gente vai desde lá na informação da fertilidade do casal e vai passando por toda uma história em busca de indícios para que a gente possa fazer hipóteses diagnósticas. Então, as consultas com médicos especialistas, elas devem ter um direcionamento focado para essa parte reprodutiva, sim, mas a gente também não pode deixar de avaliar a saúde do casal de uma maneira geral. Porque, às vezes, casais com alterações alimentares, com obesidade, eu vou guiar os exames que serão solicitados para uma rotina também investigando síndrome metabólica e por aí vai. Então, não existe um arroz com feijão em que todos os médicos vão fazer o mesmo protocolo de exames para todos os casais. A investigação complementar deve ser individualizada de acordo com as hipóteses que você criou na anamnese com o casal. Tá bom? O conteúdo era mais ou menos esse. Eu queria também hoje trazer a possibilidade de responder algumas perguntas, só que antes de responder algumas perguntas, eu queria falar um pouquinho do projeto Guia Fértil e convidar você a assistir a sequência de vídeos. Então, o que eu mais estou querendo com esse projeto, porque eu já fiz muitas lives, já trouxe muito conteúdo, mas o que eu mais estou querendo nesse projeto é tentar criar o raciocínio da sequência. Então, eu estou vendo a live hoje, mas eu não vi o vídeo onde eu explico o que é infertilidade, o que eu explico os métodos para você avaliar a sua fertilidade e aumentar a chance de gravidez em casa. E assim, toda